A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia. A graça e a paz do Senhor Jesus a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal do YouTube. O texto para a nossa meditação será o que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 1 a 11. Marcos 11, 1 a 11. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Somente até aí. Amém. Palavra do Senhor. Meus irmãos, conforme a tradição cristã, esta semana que estamos vivendo, que se iniciou no último domingo, ela é denominada Semana Santa. É a semana na qual é celebrada a Páscoa, e a comemoração da Páscoa cristã se inicia com o Domingo de Ramos, que representa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passa pela Sexta-feira da Paixão, quando se deu a morte de Cristo, e se encerra, enfim, no Domingo da Ressurreição. O texto de hoje é justamente o que relata a entrada de Jesus em Jerusalém como um grande rei e que marca o seu trajeto não ao trono de Israel, mas rumo à cruz, à ressurreição e ao trono de todo o universo. Vem comigo então para a gente entender um pouquinho a respeito do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos pode ser dividido em 2 grandes partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 7, verso 24, relata o ministério de Jesus na Galileia. A segunda parte do Evangelho de Marcos relata o caminho da cruz de Jesus. Nessa segunda parte, Cristo começa a ser reconhecido pelas pessoas como o Messias, como o ungido de Deus. No texto que lemos, Marcos ele relata algo que Cristo ainda não havia permitido que os seus seguidores fizessem. Ele permitiu uma manifestação pública em sua homenagem como Messias, como aquele que era enviado de Deus. E ao permitir que isso acontecesse, Jesus estava prestes a conhecer o destino para o qual ele havia sido enviado e para o qual ele nasceu e viveu, a cruz. Em Jerusalém, Jesus foi ovacionado e declarado Messias. E isso seria crucial para a ira dos religiosos judeus que procurariam ocasião para matá-lo. Este é o caminho definitivo de Jesus para a cruz. Por meio da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus mostra que ele entrega a sua vida e morre voluntariamente, porque Jesus é o soberano rei prometido pelas Escrituras. E esse é o tema da nossa meditação. Jesus é rei. Em primeiro lugar, Jesus é o rei prometido. O texto diz que Jesus ordena a 2 de seus discípulos: vão à próxima aldeia, provavelmente Betfagé, e vocês encontrarão um jumentinho que nunca havia sido montado por ninguém, amarrado. Tragam-no. Tragam-no e se alguém reclamar, digam: o Senhor precisa dele e o devolverá logo. Os discípulos agiram conforme a palavra de Jesus e o que o Senhor havia predito aconteceu. É interessante como Marcos dá destaque a esse fato. 7 versos dos 11 que lemos relata este acontecimento. Antigamente, a força de um rei era medida pelo número de cavalos e de cavaleiros que ele possuía no seu exército. Quanto maior o número de cavalos, maior o seu poder, maior a sua demonstração de força e muito maior a probabilidade de vencer as batalhas. A cavalaria era uma arma quase imbatível. Desde sempre, então, no imaginário humano, cavalo é sinônimo de poder.
Mas o texto que lemos nos fala a respeito de um rei diferente, cujo poderio não era medido por um exército de cavalos, e pelo contrário, ele é o onipotente rei que, diferentemente dos demais da terra, era identificado na sua glória e majestade por um jumentinho. Não foi por acaso, não foi por descuido. O jumentinho era uma peça importante para compreendermos que Jesus é o grande rei, o Messias enviado pelo Deus Pai. Para entendermos estes versos, peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, e que diz o seguinte: Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Um jumentinho que nunca havia sido montado. Na antiguidade, o animal de um rei não podia ser montado por outra pessoa. Jesus era a manifestação visível do reino de Deus, o tão aguardado e esperado rei de Israel. Jesus é o rei de quem os profetas haviam falado. Existe uma figura bíblica que demonstra isso. O texto de Marcos afirma que os discípulos improvisaram com suas capas uma cela para a montaria de Jesus e uma multidão de pessoas depositavam suas capas pelo caminho por onde Cristo passaria. Esta era uma tradição muito antiga no reino de Israel. Em 2 Reis, capítulo 9, verso 13, quando Jeú é coroado rei sobre Israel, os seus oficiais estendem sua capa para que ele seja conduzido ao trono. Aquele era o momento no qual Cristo era conduzido à sua coroação, que se daria daí a alguns dias com uma coroa de espinhos. Jesus não entrou em Jerusalém montado em um cavalo forte, armado e preparado para a guerra contra o poderoso Império Romano. Ele entrou montado em um jumentinho. Justo e vitorioso, mas humilde, como predisse o profeta Zacarias. O fato de Jesus vir montado num jumento afirma que ele é o rei prometido e ilustra a natureza do seu reino, que é um reino de paz. Um reino que não é deste mundo. Não é o reino da guerra, mas o reino da paz. Naquele momento, Jesus se prepara para entrar em Jerusalém para ser rei. Mas o seu trono, que lhe estava reservado, não era um assento rico, decorado, tecido em camurça ou púrpura, mas seu trono seria uma cruz de madeira. A sua coroação seria feita com uma coroa de espinhos. O seu campo de batalha, o campo de batalha desse rei que é Jesus, não são as ruas de Jerusalém, as cidades ou os montes de Israel. O seu campo de batalha seria a mente e o coração dos homens. Temos passado por tempos de muita aflição. Há inclusive discordância entre líderes da nossa nação e entre líderes internacionais. É possível que nos sintamos desamparados. É possível, neste momento difícil, dessa pandemia que assola o mundo. Mas Cristo é o soberano rei prometido e a nossa confiança não repousa em homens, mas repousa no grande rei Jesus que governa com justiça todo o mundo. Ele é o verdadeiro rei. Ele é o supremo e soberano governante a quem o profeta Ageu chama de desejado das nações. Ele é o príncipe da paz. Cristo é o rei Messias que Deus enviou para livrar o seu povo de seus maiores inimigos. Esses inimigos não eram o Império Romano, não era César, não eram suas legiões de soldados. Os grandes inimigos que Cristo derrotou ao se assentar sobre a cruz eram a morte e o pecado. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o soberano. E além de ser o Rei prometido, Cristo é também o Rei digno da nossa adoração. Jesus é o Rei digno da nossa adoração. O texto de Marcos também nos conta que uma multidão de pessoas que iam adiante e após Jesus se alegravam com aquele feito, com a manifestação pública do Messias que haveria de reinar. As pessoas, elas celebraram a vinda do rei exclamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 118. Vamos ver o que dizem os versos 25 a 27. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Ah, meus irmãos, nesse salmo, uma notória previsão do que estava acontecendo em Jerusalém naquele momento. Um cortejo festivo para aquele que era o enviado pelo Senhor. Um cortejo embalado por cânticos de louvor
e ramos agitados ao vento, celebrando a vinda do grande rei. Mas você pode se perguntar, onde está a expressão Hosana nesse salmo? A palavra Hosana está neste salmo. Ela é uma expressão hebraica e ela foi traduzida no salmo como salva-nos. Numa tradução mais literal seria algo mais próximo de salva agora. Então, meus irmãos, se por um lado Jesus toma o jumentinho em cumprimento à profecia de Zacarias para se proclamar o desejado Messias, por outro lado, em cumprimento ao salmo messiânico, Jesus é proclamado o Messias tão esperado pela multidão que se alegrava e festejava por este grande acontecimento. Jesus é reconhecido pela multidão como o Messias prometido e como Salvador. A multidão exclamava Hosana em uma única palavra. Súplica e adoração se encontravam, se fundiam. Eles cantavam o salmo em adoração a Deus e àquele que foi enviado pelo Pai e ao mesmo tempo reconheciam que Cristo era o Salvador. Salva-nos, nós suplicamos. Com adoração o povo exclamava Hosana nas alturas e era como se dissessem, ó tu que habitas nos mais altos céus, salva-nos. Jesus, meus irmãos, Jesus é o Rei diante de quem o nosso coração deve se dobrar. Ele é o Rei que conquistou os nossos corações. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa devoção, o nosso amor, tudo deve ser direcionado somente a Cristo, porque Ele é o grande Rei, digno de toda adoração. Mas quantas vezes nós somos tentados a colocar outros ídolos nos nossos corações como substitutos de Cristo, como nossos salvadores? Quantas vezes pensamos que a nossa salvação está no emprego, está nos bens que possuímos, no dinheiro que está na nossa conta bancária? Quantas vezes cremos que a nossa verdadeira satisfação e deleite está no lazer, nas brincadeiras, na comida, nas redes sociais? Quantas vezes pensamos que a solução das mazelas da nossa alma e da nossa sociedade está em pessoas, líderes, em ideologias, sejam elas de qual espectro for? No livro de Isaías, capítulo 44, verso 15, há uma narrativa a respeito de como o ser humano é capaz de colher madeira no campo, utilizar essa madeira para fazer uma fogueira e cozinhar, e da outra parte da madeira é possível fazer um ídolo. E o profeta alerta, do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz, salva-me, tu és o meu Deus. Quantas vezes agimos assim? Criamos ídolos nos nossos corações, segundo a nossa imaginação, segundo a nossa imagem e semelhança, segundo os desejos do nosso coração corrupto, e depois nos dobramos ante os ídolos do nosso coração e dedicamos as nossas vidas, a nossa devoção, os nossos amores. E muitas vezes, de forma inconsciente ou consciente, dizemos que aquilo que criamos, que juntamos ou que temos é que nos reina, que nos governa e a quem adoramos. Só Cristo é digno da nossa adoração. Só Ele é o verdadeiro Rei. Precisamos analisar o nosso coração e rever os nossos valores. Quem tem sido o nosso Rei? O que tem governado o nosso coração? A quem ou a que temos dedicado o nosso amor e devoção? Os falsos ídolos falham quando nos prostramos e clamamos, dizendo, salva-me, tu és o meu Deus. Mas Cristo é o verdadeiro e grande Rei. E além de ser Rei, prometido e digno da nossa adoração, Ele é o Rei que nós precisamos. Jesus é o Rei que precisamos. Não sei se vocês perceberam, mas uma pequena parte do cântico entoado pela multidão de Jerusalém estava diferente daquele que nós encontramos no Salmo 118. Vamos olhar no verso 10 do capítulo 11 de Marcos, o que diz: bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Isso não está no Salmo. Israel, como povo da antiga aliança, vivia a expectativa da vinda de um rei prometido por Deus. Foram muitas as promessas de Deus a Israel, garantindo que ele haveria de enviar um redentor. Jeremias profetizou no capítulo 23, verso 5, dizendo: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Israel ansiava pelo Messias. O último rei que havia se assentado sobre o trono de Davi foi o rei Zedequias, no ano 586 a.C. Desde o cativeiro babilônico, não havia um trono estabelecido em Israel, mas a nação era continuamente dominada pelos grandes impérios da antiguidade. O Império Babilônico, com Nabucodonosor,
o Império Medo-Persa de Dario, o Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, e nos dias de Jesus o Império Romano dos Césares. Naqueles dias, no tempo de Jesus, Israel vivia com intensa expectativa a chegada desse rei. Tudo o que eles queriam era um rei forte e poderoso que liderasse a nação de Israel em uma marcha contra o Império Romano, os libertasse do jugo opressor de Roma, os transformasse em uma potência que conquistasse o mundo. A própria ocasião da Páscoa rememorava a Israel que Deus os havia um dia livrado do cativeiro no Egito, e segundo a esperança judaica, o mesmo Deus que os livrara do Egito haveria de restaurar os dias de glória do reinado político de Davi e da nação de Israel pelo Messias que haveria de se assentar no seu trono. Os olhos dos líderes judeus certamente viram que Jesus não era esse rei esperado pela tradição judaica. Fica imaginando o sentimento de frustração dos líderes do povo judeu em relação ao rei que haviam acabado de receber. Que rei é esse? Que rei é esse que vem num jumentinho, que não vem com seus exércitos, sua glória e pompa? Há um antigo compositor cristão que hoje já mora com Jesus, chamado Janires. Ele falava exatamente das expectativas frustradas do povo judeu, e ele canta o seguinte sobre Jesus: as mesmas vozes que um dia o aclamaram foram as mesmas que nele cuspiram. As mesmas mãos que um dia o aplaudiram foram as mesmas que o crucificaram. E é bem possível que alguns que haviam gritado Hosana e bendito que vem em nome do Senhor, poucos dias depois, tenham gritado crucifica-o, crucifica-o. Jesus se revela, meus irmãos, como o rei prometido a Israel. Mas não o rei que Israel esperava, não o rei que Israel queria, mas o rei que Israel precisava, o rei que a humanidade precisava, o rei que eu e você precisamos. Como vimos, ele vem assentado sobre um jumentinho, mostrando a natureza do reino que estabeleceu, um reino de paz, um reino de esperança. O seu destino na sua entrada triunfal em Jerusalém não foi o palácio de Herodes, não foi o governo romano, o seu destino foi o templo, o lugar do sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, o motivo do nosso louvor. E por vezes nós somos levados a agir como a multidão naquele dia. As pessoas estavam certas em reconhecer a Cristo como Messias. Elas estavam certas em adorá-lo como Salvador. Elas tinham razão em ver que Cristo era sim o filho de Davi. Mas elas esperavam de Cristo algo que em momento algum ele havia prometido que lhes daria ou faria. É possível que nós desenvolvamos concepções erradas acerca de Jesus. Pensamos que ele é como o gênio da lâmpada, a quem chegamos dizendo o que queremos, e ao esfregar a lâmpada mágica está preparado para se cumprir todos os nossos desejos, ou como um bom velhinho do Natal, para quem escrevemos uma carta uma vez por ano e esperamos receber belas recompensas porque nos comportamos bem. Jesus não é assim. Quantas pessoas reconhecem a Cristo como Salvador, ou como Messias, ou como Filho de Deus, mas o tratam como um serviçal, alguém pronto a atender os seus pedidos e caprichos. No meio dito evangélico, nós vemos muito disso, palavras de ordem como eu decreto, eu tomo posse, eu ordeno, se tornaram mantras que desvirtuam o senhorio de Cristo. Quantas vezes vemos pessoas que se diziam crentes em Cristo se revoltarem por não verem os seus desejos atendidos? Pessoas que adoraram a Deus, que reconheceram a Cristo como Messias, diante do primeiro problema, diante da primeira dificuldade, se decepcionam e no seu coração gritam, crucificam, crucificam. E muitos têm crucificado a Cristo, muitos têm rejeitado o Salvador, porque as suas expectativas não foram correspondidas. Mas Cristo não é o rei que queremos. Ele é o rei que desesperadamente precisamos. Precisamos da sua misericórdia, do seu amor. Precisamos da vida que ele conquistou por nós na cruz do Calvário, alguns dias depois daquela entrada triunfal em Jerusalém. Só ele pode nos perdoar o pecado. Só ele pode nos livrar da morte. Eles esperavam mais de Cristo do que Cristo queria oferecer. Não porque ele não podia. Ele simplesmente não queria. Ele é o rei. Ele é o soberano, a vontade dele, não a nossa, é a que prevalece, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus entra em Jerusalém como o Messias prometido. Ele é o Salvador. Ele é o remidor de seu povo. Ele veio trazer o estabelecimento do reino de Deus, que não é visível, não é um reino político, não é um reino militar, não é um reino étnico, não é um reino nacionalista. Este reino que ele estabeleceu está dentro de nós e é o governo de Cristo por meio do seu Espírito Santo agindo na vida da igreja. E nós, como igreja, somos chamados a sermos agentes deste santo reino,
para proclamar, para anunciar que Cristo é o Messias, o grande Salvador, que pode remir e transformar a vida do homem e da mulher que o receber. Meus irmãos, ele é o Rei prometido enviado para conquistar não Jerusalém, mas não para conquistar a Judéia, não para conquistar Israel. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor para conquistar as nossas mentes e corações. Ele veio estabelecer o seu reino eterno, um reino formado por corações transformados pelo poder da sua palavra. E são esses corações transformados que defenderão os valores do reino, a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Como Rei soberano que é, nada e ninguém escapa ao seu poderio. O seu papel é nos governar e não nos obedecer. Há uma grande tendência em nós de invertermos esses papéis. Que sejamos o rei e Deus seja o nosso súdito, o nosso serviçal. Meus irmãos, é preciso abrir mão de tudo o que porventura nos tem governado. Nossos pecados, desejos mais ocultos, ídolos do coração, nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos que Jesus reine soberano sobre nós. Precisamos de corações transformados e moldados pelos valores do reino de Deus. Precisamos reconhecer que sua vontade é soberana e nos submeter à sua palavra. E que seja este o nosso louvor e a nossa adoração, como foi naquele dia. E com toda sinceridade, hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Amém. Esta é a palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, exaltamos pelo teu grande amor. Amor tal que enviou o teu Filho Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, a morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te bendizemos, porque Ele é Rei. Ele governa o universo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja. E por isso nós te bendizemos, porque Ele é o Rei prometido nas Escrituras, porque Ele é o Rei a quem nos prostramos, diante de quem adoramos, e Ele é o Rei soberano, o Rei poderoso, que nós precisamos. E por isso pedimos, ó Deus, que os nossos corações sejam abertos, sejam transformados pela ação do Senhor Jesus nas nossas vidas, que sejamos morada do Altíssimo, que sejamos morada do Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo também, agindo em nós, santificando-nos, transformando-nos, convencendo-nos acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus, haja nos nossos corações para reconhecermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Nós oramos assim. Essa é a nossa súplica, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.